Saudações automotivas, senhoras e senhores. Fundada em 1964 na China, a JAC Motors inicialmente produzia caminhões. Ao longo dos anos, ela diversificou o portfólio atendendo diversos outros segmentos. E hoje, no Brasil, ela conta com 7 carros 100% elétricos, que é o caso do EJS1 EXT. Para falar mais sobre esse pequenino aqui, eu vou... Você pode sair aí? Bora trabalhar? Espera um pouquinho que sair daqui tem uma certa ginástica na parte de trás aqui do nosso querido e apelidado de Jigglypuff. Jigglypuff. Se você não assistiu Pokémon, dá uma gulgada aí, você vai ver que é um animal pequeno, rosinha e fofinho e bastante eficiente. Por isso o nosso apelido ao nosso pequeno Ext, certo, Sr. Vitão? Exatamente. Então, sem mais delongas, bora fazer um rolê de lambe-lambe no rosinha. Bora. Aqui temos o Sr. Vitônicos e aqui o pequeno EJS1 Ext. Pois bem, Sr. Vitão, aqui nós temos um dedo da Volkswagen, principalmente na parte de design, e eu particularmente acho esse carrinho muito bonitinho. Eu gosto bastante da versão normal, vamos dizer assim. Essa Ext eu também gostei bastante, mas eu acho a outra um pouquinho mais equilibrada de design. Eu gosto bastante desse conjunto óptico aqui, ó, com esse visual aqui onde os projetores têm esse aro quadrado que lembra muito o Volkswagen, né, Vitão? E aqui, ó, ele faz essa barra aqui, ó, contínua. Eu gosto também do arremate desse capô aqui em cima. Eu acho que o símbolo não precisava ser tão grande aqui, ele podia estar tipo aqui assim, ó. Mas aí é que nós somos designers e a gente é xarope da cabeça, né, Vitão? O sorrisão Muito up. lembra muito Up, é verdade, né? Cara, é impressionante como esse carrinho é bem desenhado. Eu gosto muito desse visual, ó. O DLO dele junta com a parte preta do teto, formando uma saia e blusa, né? E aqui, ó, ele termina com esse arrematezinho aqui, ó, para dar um acabamento. Aqui, senhor Vitão, temos o quê? O bocal de carregamento, certo? E esse bocal de carregamento tem lá atrás um adaptador para que você possa utilizar nos padrões europeus, que é o que a gente mais encontra, né? O tipo 2 aqui no Brasil, como os carregadores da Volvo e da BMW, certo? Vou dizer uma coisa para você, Vitão, eu carreguei esse carro na chuva e não dá choque, tá? Então você pode ficar sossegado. E aqui, ó, tem as inscrições, ó, EJS1 Ext. Ele é 50 milímetros mais alto do que a outra versão. Temos rodas de 14 polegadas com esse visual diamantado com interior black piano e pneus ATR, senhoras e senhores. Sim, aqui tem um pneu misto, porque é a versão... Será que Ext, Vitão, é de Extreme, provavelmente? De External? Do que? Eu não faço ideia, cara. Sabe-se lá, quem conhece, deixe nos comentários. Exatamente, deixe nos comentários. Ele tem essa linha de cintura bastante acentuada, né? Eu gosto bastante, forma uma divisão aqui do carro muito boa dos elementos. Tem aqui essa lanterninha aqui em preto black piano também. Aqui o escrito SHC 100% elétrico, ou seja, você não irá conhecer o frentista do posto. E aqui temos o estonteante porta-malas de 121 litros, né, Vitão? Aqui atrás é tudo bem acabadinho, né, Vitão? Olha como o acabamento do carro é muito bom. Aqui atrás tudo bonitinho também. E aqui... Kit reparo. Kit reparo, uma placa de 100% elétrico que sobrou de algum evento, certo? E o kit reparo, aqui tem um coletinho para você colocar para você não ser atropelado no acostamento. E aqui, Vitão, ó, o negocinho que você coloca lá para fechar o furo do seu pneu, tá? Aqui vem uma capinha bonitinha aqui para o triângulo, certo? E mostra aqui, ó, peraí, mostra com o escrito JAC aqui, temos uma bolsinha com 2 compartimentos, com o adaptador para você utilizar lá o modelo europeu que eu comentei, e aqui temos o carregador para você carregar na sua casa. A gente vai falar de tempo de recarga logo mais, mas o fato é que está tudo bem organizadinho aqui atrás. E de novo, o acabamento do carro é bastante bom, é bastante bem feitinho assim, para um pequenininho notável, certo, Sr. Vitão? Tem aqui também, ó, uma mantinha para não fazer barulho nos seus badulaques que estão lá atrás. E aqui, ó, um pegador aqui, ó, bastante ergonômico para você fechar a porta traseira, o porta-malas do seu EJS1 Ext. Volkswagen salvou o design deste carro. Eu vou falar depois, mas eu concordo, tá? Mas ela salvou assim com louvor. Ó que bonitinho, Vitão. É tudo em couro, tem aqui sim um pesponto, ó, rosinha também, ó, pra combinar com o carro, certo? Tem uma sujeira aqui, ó, que provavelmente... Não usei o carro, tá? Não, então não, foi esse aqui, esse foi o meu cachorro, que ele tava sentado aqui, certo?
Aí temos aqui, ó, Vitão sentado. Esse banco tá regulado para mim, que dirige de uma forma mais ortodoxa. O Vitão dirige de uma forma mais errônea, Tem certo? um meio dedo. Olha, eu vou falar que cabe, hein, Vitão? Para uma viagem curta de 20 minutos. Não, é uma viagem curta, é um carro urbano, né, Vitão? Não é pra você colocar o pessoal aqui pro Nordeste, né? Mas, ó, tem... O porta-mãos cabe as minhas duas inteiras. Cabe, mas não é bem um porta-revista, é um porta-gibi, né, cara? Revista, coisa de velho. É, coisa de velho, certo? Aqui, ó. Mas o Vitão tá sentado. Esse encosto de cabeça tem uma regulagem de altura bem satisfatória. Uma coisa que eu acho importante, tem carro que não tem, ele fica batendo aqui, ó, aqui atrás. Mas, ó, o Vitão tem ainda, o quê? 2 dedinhos aqui, ó, pro banco da frente, não estaria me incomodando. Não temos alça PQP, uma coisa que eu acho que faz falta, e um outro porta-gibi aqui também. O acabamento, deixa eu vir pra dentro aqui do carro que eu tava aqui, mas o acabamento, Vitão, aqui, ó, plasticão duro, mas tem um desenho bonito aqui, ó, tá vendo? Tem um elemento mais claro, tem aqui, ó, Grana Padano. o Grana Padano, como diria a Joana Arcleto, tá vendo? E aqui de trás a gente tem o visual desse painel ali da frente, que eu acho muito bonito. A parte da frente desse carro, o interior dele, eu acho que tem um design muito feliz. Em termos de design, eu acho que a coisa mais interessante desse carro é justamente o painel. Exatamente. Eu gosto da parte exterior também. Então, já que a gente tá falando de painel, bora lá pra frente. Senhoras e senhores, por dentro temos aqui nosso segundo maior animal de grande porte do Alma, porque o primeiro tá ali, ó, atrás das câmeras ali, ó. O pirulitão lá é o Sr. Batagini. E aqui, Vitão, com o rolê de lambe-lambe da direita para a esquerda, temos alça PQP na frente. Te dei um tapa aqui, desculpa. Tem aqui, ó, parasolzinho com um espelhinho para você arrumar suas madeixas. Tudo bem? Aqui acabamento de porta também, ó, vai ser congruente com a parte lá de trás, né? Mesmo desenho, mesmo textura aqui. Isso aqui que é bem bonito, hein, Vitão? Isso aqui é bem bacana. Te lembra alguém, né? Me lembra. Te lembra um design assim, Volkswagen, né? Das Alto. Muito um das Alto da Volkswagen. E é legal porque, por mais que é plástico rígido, são duas diferentes texturas aqui. Esse não está exatamente na cor do rosa de Glipuff, mas no outro que a gente fez o vlog, ele tá na mesma cor amarelo Game Boy que certas pessoas dizem que é verde. Mas pra mim, cara, depois você acessa o site da Jaque, lá tem cores bem... Eu gosto. São 6 opções de cor. Eu adoro cores de personalidade em carro, mas pra mim aquilo é verde, pro Vitão aquilo é amarelo. Mas enfim. Mas tem branco, tem vermelho, tem 2 tons de azul, enfim. É, tem um monte de cor legal pra você escolher do seu JS1, que eu acho que é assim que tem que ser um carro urbano, assim, um carro divertido. Aqui tem o porta-luvas, que é luvas. Não tem porta, mas tudo bem. Eu acho que zero incomoda, mas beleza. Vem aqui, ó, para esse multimídia aqui, eu vou ligar o carro, Vitão, ó. Apertei aqui o botão, ele desenha ali um jack. Achei de bastante bom gosto essa entrada. E a chave é keyless, certo? Então tem uma chave bonita que ela é comunizada com outros jacks, ó, ela tem um quê bem premium assim, ela parece até ser a chave de um carro maior, certo? Vamos ligar aqui, ó, não, primeiro a gente vai pôr no multi, a gente vai ligar o ar-condicionado que eu estou morrendo de calor aqui. Sim, o ar-condicionado é regulado totalmente nessa multimídia, você aperta aqui, tem um atalho bem fácil de você acessar, e aí você vem aqui de forma 100% digital, e aí regula o ventilador e regula aqui a temperatura. Isso é uma coisa curiosa que eu vou comentar com vocês depois com o carro andando, certo? E aqui tem também as outras configurações do carro. As outras configurações do carro, você tem o rádio ou a conexão do seu telefone, você tem aqui a configuração do carro propriamente dito, onde você consegue deixar ele aqui, ó, recuperação de energia, ó, forte, normal, fraco, que é aquele freio regenerativo que você sente quando você solta o acelerador. Aqui, ó, travamento automático das portas, o modo de condução, eu estou usando o ecológico, ele gasta um pouquinho menos, e aí tem o normal, que ele vai ficar até um pouquinho mais esperto, e o longa autonomia. No longa autonomia, inclusive, se eu não me engano, ele limita o carro a 60 km por hora. Dentre isso, tem um pequeno pênalti aqui, meu caro Vitor. Nós não temos Android Auto nem Apple CarPlay. Isso é um pênalti. Isso é um pênalti. Você tem que usar esse tal de Easy Link aqui, que você tem que baixar o aplicativo no seu celular, e aí, para você ficar com ele na horizontal, você tem que deixar o celular na horizontal. Para ficar na vertical, você tem que deixar na vertical. Ajuda muito você ter aqui o seu navegador, você ter aqui as suas coisas. Mas o fato é que é uma coisa um pouquinho mais da idade da pedra ali, do que deveria ser um Android Auto que conecta rapidinho, que vai tudo rapidinho, tudo integrado. Esse console central aqui, Vitor, eu acho bonito, hein? Olha que console bonito. Uma das coisas mais interessantes de falar do design do carro, não só por essa questão da cor que acompanha aqui mesclando com preto. Aqui você tem um carregador de indução. Não.
Tinha no modelo pré-série. Tinha no modelo pré-série, é Aqui verdade. não tem, eu posso razão, falar porque assim, tem a razão. posição é perfeita. Eu vou pôr meu celular aqui, ó. Olha como é Mas perfeito você concorda que o lugar. poderia ter continuado, Não, né? poderia ter continuado. Aqui é um negócio que eu senti falta, cara. Mas assim, é muito bonito. Tem esse mini porta-moedas ou cacarecos que você queira colocar. Aqui, porta-copos para o seu whey protein, água, Coca-Cola e cerveja 0 álcool, porque você estará dirigindo. E aqui mais um porta-coisinhas. O porta-óculos No caso, do tem Vitão. o meu óculos. Esse não é Top Gun, esse é o não é Top óculos Gun. corporativo. Esse é o no gun. Mas ó, enfim, aqui você tem, ó, você tem aqui um encostinho de braço que não vai pra frente, não faz regulagem Mas alguma, é um mas encosto. é bem acabadinho, tá vendo? Você vê que ó, aqui dá pra ter uma ideia do tamanho do carro, né, Vitão? Põe o braço aí, ó. Eu e o Vitão, a gente fica aqui, ó, se acotovelando É igual aqueles encostos de braço de cadeira de cinema. Você tá de boa, aí você torce pra pessoa que não chegar daquela que tá do seu lado, de repente ela chega e você fala, putz. Exatamente. Retrovisor normal, aqui tem lâmpadas bem fortes, nossa, aqui de noite você enxerga o carro todinho, você pode acender só um lado também. Aqui também tem outro parasol, também com espelhinho para eu arrumar as minhas madeixas aqui, que não tem, certo? O volante da Jaque, ele é compartilhado com outros Jaques, então você tem aqui um volante com empunhadura bem legal, com acabamento bacana. Aqui você consegue mexer na parte da música, do som. Aqui você consegue regular o piloto automático ou mexer aqui, ó, que esse carinha aqui é um pouquinho do computador de bordo que tem ali, ó. Então ele fala, ó, consumo médio de energia, velocidade do motor em RPM, voltagem, corrente. Quanto tá a sua viagem? Ó, andei com esse carro 372 km, que grande parte desses 372 é de estrada. Vai ter um vlog aqui no canal mostrando a minha viagem de EJS1 X. E exatamente, e o mais interessante, ele foi com carro de apoio. Vi tanto falando besteira, mas ó, vamos lá. Aqui ó, você continua aqui ó, para uma outra coisa bem legal que mostra ó, a vida da bateria e também aqui a temperatura. Na estrada você vê que ela sobe um bloquinho ali. Aí ele fica aqui o tempo inteiro te mostrando o carrinho, velocidade, aonde está a marcha. Tem uma coisa muito engraçada, se você tiver baixíssima bateria, aqui acende uma tartaruguinha, que é pra você ir devagar. É sério isso, Vitão. Aqui, ó. Tem gente que não precisa nem acender a tartaruga. Não, continua, já tá o tempo inteiro. Aqui, ó, tem eu brinco que é o contagiros do carro elétrico, né? Você tem se ele tá despejando potência, ou se ele tá carregando, se ele tá no charge ou no power. Tem autonomia, ó, 170 km de autonomia. Temos 57% de carga. Aqui também o trip, aqui o horário e o odômetro. Esse carro tem 14 mil quilômetros, é muito novinho. Aqui, Vitão, temos mais um parente Volkswagen, ó. O comutador do farol é o mesmo do Gol. Aqui tem regulagem de altura do farol, que é bastante importante se você colocar peso lá atrás. Aqui tem algumas coisas para você fazer o desembaçamento da frente e o traseiro. E aqui também o comando dos vidros, que tem aqui, ó, não sei se dá pra passar, tem uma textura bem bacana aqui, ó. O acabamento do carro, Vitão, é bem legal, né? Ah, isso aqui o Vitão ama falar, ó. Você tem aqui aquele console vazio aqui no meio. Tem os USBs, estão aqui, ó, para você fazer a conexão do EasyLink. E aqui você tem também uma textura bacana, dá para você guardar bugigangas. Eu viajei com uma garrafa d'água aqui que coube muito bem, uma de 1 litro. Eu não, assim, se eu usasse no dia a dia esse carro, se fosse o meu caso, eu não colocaria nada aqui. Não, cara. Sabe por quê? Por quê? A minha previsão de cagadas, né? Se imagina numa curva, isso aqui vai pro lado do motorista e vai lá no pedal. Tá, o Vitão ele é terrorista, mas enfim. Não é terrorista, eu viajei, mas é previsão ó, de cagada. Aqui atrás ele encaixa, eu viajei com uma garrafa de água de 1 litro aqui e em nenhum momento ela caiu. Então podem usar. E viva a coordenação motora. Pode usar os seus porta-copos sem problema, não escute, Vitão, e suas previsões. Mas sem mais delongas, bora andar, né? Por favor, né? Tá bom, por favor. Você Tá. falou, só porque você falou por favor. Não, please. Não, please. Não, no caso aqui em chinês, como é? Você que sabe falar Como por favor em chinês? Em chinês. Tá bom, eu vou jogar no Google Tradutor e falo pra você até o final do vídeo. Vou mandar. Vamos tentar ver como que é por favor em chinês. Sim. 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 Xin? Sim. 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 Por favor. Sim. Viu? Meu Deus do céu. Muito bem, senhor Vitônico, saindo aqui de EJS1 X. Essa aqui é a versão aventureira deste automóvel. Eu queria falar algumas percepções, uma vez que eu passei bastante tempo com ele, usei bastante aqui na cidade de São Paulo e viajei com ele, Vitão. Primeira coisa, ele tem uma chapa inteiriça lá no fundo. E essa chapa é bastante interessante porque ela protege as baterias. Deixa aí nos comentários, se eu não me engano, parece que essa chapa é sim um opcional.
Se for, eu aconselho que você coloque, caso compre um carro desse, ou compre qualquer carro elétrico, que você proteja a parte das baterias, afinal é o mais caro e é o que pode te trazer problemas caso amasse, caso tenha alguma deterioração dessa área, certo? Cara, essa chapa inclusive traz uma percepção ao volante curiosa. Se você raspar uma lombada mais alta, que não é muito difícil de encontrar em São Paulo, ou se alguma coisa bater, faz um barulho assustador aqui dentro. Ele faz um pau metálico assim muito forte, cara, que você toma um susto, mas depois você vai lá dar uma olhada, que sim, ela é muito resistente, que ela realmente está fazendo o papel dela ali, certo? Vamos falar de algumas coisas interessantes, porque eu acho que nós estamos dirigindo o que realmente é o futuro, né? Existem algumas pessoas comentando que em 2027 você vai ter uma equiparação de preços do carro elétrico e do carro a combustão. Eu acho que se isso acontecer é porque o carro a combustão ficou muito caro e não talvez porque o elétrico desceu tanto, entendeu? Mas o fato é que tem montadora que já colocou data para terminar a produção de carro a combustão e ficar só com os elétricos. Eu não sei se isso vai dar muito certo. O fato é que sim, o carro está cada vez se tornando mais usável. Eu fiquei com esse carro durante essa semana e de fato eu consegui usar bastante. Para quem não tem um wallbox em casa, as coisas são um pouco mais complexas, entendeu? Eu tive que depender de shopping, de supermercado, de lugares como esses para carregar. Para quem tem um wallbox em casa, a coisa é muito mais fácil, principalmente essa bateria que tem uma capacidade interessante na hora da recarga. Cara, a gente carregou na tomada de casa, quando a gente viajou lá, na casa de 9, 10 horas de carga, a gente conseguiu 70%, é bem legal isso. No shopping eu consegui dar, em 3 horas de carga também 70%, é bem interessante. Ele tem um tempo de carga bastante efetivo porque a bateria é reduzida. Mas falar de autonomia, senhor Vitônicos, que é onde o carro aperta o carro elétrico, né? Aqui declarados são quantos quilômetros? Até 300 km. Até 300 km. Porque isso depende do seu uso, depende se você vai estar com o ar-condicionado ligado ou não, se você está dirigindo no modo soviético. Então isso varia, mas até 300 km. Eu vou te falar, é pra vocês assistirem o vlog lá, galera, da minha viagem. Assistam, mas que é importante. Eu vou contar que aqui na cidade eu acho que sim, chegamos a uns 290, 300 km dentro do uso. Na estrada eu te digo que deve ter 60% disso. Mas cara, é normal, porque você que foi? Casa Rosa. Casa Rosa, o carro é rosa. Mas enfim, é normal, porque cara, você tá dirigindo na estrada, o carro elétrico ele fica muito penoso pra bateria, você tá ali mantendo 100 km por hora, vai gastar realmente muito mais, entendeu? Aliás, detalhe interessante, né? A velocidade máxima desse carro é 110 km por hora, eu pude comprovar. Ele dá 110 km por hora e é aquilo que tem. Então se você for viajar, você vai ter que viajar na faixa da direita ali. Não adianta você achar que você vai fazer grandes peripécias com ele, porque você não vai. Mas ele é sim muito efetivo na sua aceleração. Não estamos no modo econômico normal. Quando você dá pé embaixo aqui, ele tem sim uma aceleração bem vigorosa. Ele atinge 60 km por hora rapidinho. Ele tem uma patadinha até. Por quê? Isso aqui não é um carro esporte elétrico. Para quem está querendo comparar com o Taycan aí, com qualquer coisa que a gente sabe que é completamente estúpido a potência do carro, aqui você não tem isso, porque é um carro urbano. Mas eu acho que sim, um 0 a 50 dele é muito efetivo, cara. Inclusive, no lançamento do Renault Kwid que eu pude estar, eles falavam sobre o 0 a 50 e não o 0 a 100 do carro. E eu achei isso muito legal. Acho que aqui, uma dica pra Jaque, fala do 0 a 50 desse carro, que deve ser bem bom, entendeu? O 0 a 100 desse carro é 10,7 segundos. Exatamente. Então, mas eu gostaria de saber quanto é o 0 a 50, porque o 0 a 50 é sim muito mais importante do que o 0 a 100 na cidade, por um carro urbano, entendeu? Não tem nenhuma via de 100 por hora. A gente tem uma via, duas, na verdade, de 90 que são as marginais. E o resto, a maioria são 50. A gente tem uma de 60 na cidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que falar um 0 a 50 é bastante interessante, que é para mostrar o quanto ele vai ser ágil no trânsito. Sem falar da manobrabilidade dele. É um carro pequeno, um carrinho com uma área envidraçada muito boa. É um carro muito fácil de dirigir, é um carro muito simples de você locomover pela cidade, de você se desvencilhar de alguém numa faixa, de você fazer uma manobra na rua. E esse power, tá vendo? Olha a forcinha que ele tem, entendeu? Ele tem uma força boa, cara. Eu queria muito saber o 0 a 50. Enfim, isso é uma questão curiosa desse tipo de carro de uso urbano, certo, seu Vitão?
Vou fazer o seguinte, o senhor tem percepções a falar aí, né? O senhor tá muito quietinho. Ya. Eu tô deixando você falar. Você tá muito quietinho. Não é sei se IA, você tá porque falando- IA se fosse tipo alemão. Alemão, né? É, Se bem que tem um dedo alemão aqui, né? Enfim, eu não sei se foi você que tá falando de menos ou eu que tô falando de mais hoje, mas eu vou estacionar aqui e vou deixar o senhor assumir o comando do Rosa, certo? Ó, câmbio aqui, né? Uma coisa que a gente não comentou, o câmbio tem essas alavancas aqui, tem uma alavanca igual assim o uso de um Mercedes-Benz. O parking é um botão que você aperta o P, o R é pra cima, o N é pra baixo, e se você, ó, apertou, você vai total pra baixo, você engata o D. Se você der só um totó, assim, ó, pra cima, ao contrário, ele vai o N. Se engatar tudo, ele vai o coisa lá. Ligou a câmera de ré, temos sim câmera de ré e sensor de estacionamento, galera, dá pra você enxergar muito bem aqui. O carrinho é muito fácil de manobrar. Então, passe o seu 1,80 m para cá. Cara, você tava se ajeitando aí, e aí eu acho que é realmente o que, cara, merecia uma atenção maior nesse carro. Sim. Porque a posição de dirigir, ela é sacrificada, né? Uhum. E olha que você dirige, você tem só pra baixo e muito pra baixo no volante. É o pra baixo. Muito pra baixo é... Muito pra baixo é impossível, mas, cara, de fato, a posição de dirigir do carro precisava dar uma melhoradinha. Precisa melhorar bastante, porque você vai falar, mas é um carro mais voltado para meio urbano. De fato, isso aqui não é um carro para você pensar que você tem um uso aí rodoviário, né, mais constante. Isso aqui é carro urbano. Mas mesmo assim, independente do que seja, precisa ser mais agradável, né? E na questão da ergonomia. Porque Sim. eu tenho 1,79. Você não é uma pessoa tão alta. Então você imaginar que uma pessoa que tem 1,92, ela vai ter dificuldade, ela vai ter aqui na posição do volante, ela provavelmente vai pegar o joelho dela. Então isso é uma questão de ergonomia de alguns pontos aí. Por exemplo, os pedais estão mais próximos do que o volante deveria. O volante, cara, É se uma o volante questão, vier pra frente, já melhora. Vai ajudar muito. Se o volante vier, muito. porque aqui ele tem a sua regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. Se tivesse. Então vai lá, Vitão. Se você engatar, aperta o pé no freio aí, aperta. Nossa, a minha Fielder tem um manche, né, de Então, avião. mas, cara, isso é muito normal, esses câmbios Não, mas aqui é que eu sou o acontecem. cara assim, não tão... Mas olha que legal. não é uma questão de modelo. Não, aí, ó. É só você acelerar e soltar É o que freio é de mão. mais simples do que parece. Mas, cara, essa questão do câmbio no volante não me incomoda. E até porque isso não é uma questão de modernidade ou de antiguidade. Existem carros há muito tempo atrás que tinham câmbio aqui, Tá com na o pedal coluna de direção. ativado. Sim, tá com o pedal ativado. Você tem 3 modos de regeneração. Você consegue Para deixar. quem não sabe, o e-pedal ele é uma tecnologia em que você usa só o pé do acelerador, que quando você tira o pé do acelerador, ele vai ao mesmo tempo freando e regenerando bateria. Exatamente. É que não chama e-pedal aqui, né? Aqui e-pedal, se eu não me engano, é na Nissan. Mas falou errado. é um freio regenerativo. Ó, quer ver? Tira o pé do acelerador. Tirei o pé. Tá vendo? Ó como ele segura. Posso te falar? Outra coisa que eu escutei gente falando na internet. Isso é uma questão só de você abrir sua mente, cara. Porque é uma coisa boa. Você acaba economizando freio e você acaba dirigindo com um pedal só. É mais prático. Quem reclamou disso aí, na minha opinião, não se permitiu acostumar com isso. Que é, sim, bastante legal. Aqui, o que acontece? Esse pedal regenerativo, ele não para o carro. Ele vai ficar andando bem devagarinho. Ele vai ficar como um creeping de um carro automático. No Leaf, por exemplo, ele para. Você consegue soltar ele que chega a parar o carro. Você consegue ter uma regulagem lá com um range maior. Aqui é um pouquinho menor, mas sim, você consegue regenerar, você consegue regular, essa regeneração. E eu particularmente acho que o jeito de dirigir um carro elétrico é esse. Se você tirar isso, você acaba desperdiçando bateria. Certo, Sr. Vitão? Mas, o senhor deu uma aceleradinha ali, conte para nós do motor. Bom, esse motor ele tem uma bateria de 30 kW. Ora, né? Ele gera 62 cavalos de potência num torque de 15,3 kgf, tá? Novamente a autonomia chega em até 300 km. E ele é um carro fácil de estacionar, óbvio, ele tem só 3,65 m de comprimento, 1,67 m de largura, e por conta das baterias mesmo, ele sendo pequenino, ele pesa 1.180 quilos. Então, mas Né? é legal fazer um adendo, Vitão. Tá, tudo bem, só são em 60 cavalos, mas ele tem um torque bom.
ele tem um torque legal pro peso dele, entendeu? Se você for olhar aí os carros mais antigos, eles tinham todos essa casa de torque. Nos anos 90, começo dos anos 2000, ter 15, 16 kg de torque era muito normal em um Honda Civic, por exemplo, em um Corolla, tá? Então, cara, ele tem um torque muito bom para a relação peso-potência do carro. Isso é bastante interessante. And você já falou das cores, né? Você que é o... São 6 opções de cores. Tem esse rosa Jigglypuff, tem o amarelo Game Boy, tem o branco, o vermelho e 2 tons de azul claro. Que eu chamaria de azul Squirtle. Squirtle? Tudo tem a ver com Pokémon pra você, esse carro? Ele é chinês, ele não é japonês. O Pokémon então, é japonês. aí fica... Tem algum desenho animado chinês que tem alguma não, coisa tem um monte de desenhos chineses famosos. Mas outra coisa que é interessante falar, assim, já que a gente está com um carro elétrico aí, que é um assunto, não polêmico, mas é um assunto que está numa pauta crescente em relação ao automóvel. Ó, a pessoa com camiseta rosa, hoje parece que as coisas, casas, tudo que é rosa parece estar parecendo mais. É engraçado isso. Vou te falar, eu achei muito bonito Eu acho bonito essa cor. Eu achei tá? muito bonito essa cor. E Manolito, de acordo com a ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, em janeiro desse ano, 2023, foram vendidas pouco mais de 4.500 unidades de carros elétricos. Isso é um aumento de 76% em relação a janeiro do ano passado, 2022, quando cerca de 2.500 unidades foram vendidas, e ainda maior em relação a janeiro de 2021, quando foram 1.300. Então mostra um crescimento realmente bem interessante. Cara, todo ano então a gente tem um crescimento bem significativo de mês para mês. Muito significativo. Então o que é interessante é porque o carro elétrico ele coloca várias perguntas aí de como que vai ser o futuro disso. Não é apenas a questão de você estar dirigindo sem poluir o meio ambiente, né? Sem liberar carbono, nem nada disso. Mas a questão é o depois. Então, isso é bem interessante da gente pensar. As baterias dos carros elétricos chegam a ter 8, 10 anos de garantia. Exato. E, de fato, uma vida útil de 8, 10 anos, que é bastante. Depois desses 8, 10 anos, a gente vai ter que entender o que vai acontecer. Sim. Até porque é tipo um celular, né? A bateria... Tem vida útil. É um preço, é uma parte muito grande do preço do carro. Entendeu? Que é, inclusive, porque o carro elétrico não é tão barato ainda, porque ele não tem um preço tão acessível. Exatamente a bateria. E, inclusive, estamos falando de um dos carros elétricos mais baratos do Brasil. Exatamente. É esse daqui. Esse é o ponto a favor dele. Essa versão AXT é um pouco mais cara do que a versão normal, que eu acho um charme. A versão normal ele tem uma carinha de moderninha, assim, a cara de filme de futurista, assim. Essa aqui já tem essa carinha mais adventure, vamos dizer assim. Mas o fato é que aqui realmente está a entrada para quem quer um carro elétrico. Certo, Sr. Vitão? Então, bora de volta fazer nossa conclusão. Bora! Muito bem, Sr. Vitão. Então, para você levar este EJS1 XT para casa, você tem que desembolsar quanto? R$ 164.900, que é R$19 mil mais caro do que a versão dele não EXT. Exatamente. Eu, particularmente, o visual da não EXT eu acho mais bonito. Ele tem uma carinha de moderno, assim, de filme futurista, enquanto aqui você tem sim um pouco mais de praticidade pelo carro ser um pouco mais alto. E se você realmente precisar pegar uma estradinha de chão, como fizemos lá no vlog, você tem pneus mistos aqui. O fato é que o concorrente direto desse carro, Vitão, é o Kwid E-Tech, que é a versão elétrica do que a gente já conhece como um Kwid. Entre Kwid E-Tech e um carro desse, qual seria a sua escolha? Seria esse, mas em questão de design frontal, eu preferia o E-Kwid. Então, eu já gosto Eu gosto mais dessa versão aqui sem ser o X. Mas enfim, é um carro bastante curioso, bastante interessante. De fato, é sim muito, mas muito, mas muito econômico. Ele chega a gastar quanto, Vitão? Para 100 km? Para 100 km aqui em São Paulo na tarifa, R$ 5,34. Exatamente. Coloca aí no papel, faz umas continhas, você vai entender que o preço quilômetro rodado de um carro a combustão pode cair ali da casa de 35, 40 centavos para um carro elétrico para casa de 6 a 8 centavos. Então, sim, a questão de valores torna-se muito diferente quando a gente fala de elétrico e sim, é muito barato colocá-lo na tomada e carregar perto de passar lá no chefia do posto e colocar gasolina. Então, com este cenário bombástico e essa nossa análise do nosso querido Jigglypuff aqui, você deixa no comentário o que você achou desse vídeo, o que você acha do carro elétrico,
quais são as suas percepções. Se inscreve no canal, ative o que, Vitão? Ative o badalo das notificações. Exatamente. Se você curtiu esse vídeo, mande para os amigos. Se você não curtiu, compartilhe também com os seus inimigos. Fiquem com Deus. Senhoras e senhores, temos aqui Vitão que vos fala. O que você tá dando risada? Uma de carros, de produtos, não gostei, eu vou falar de novo. Eu falei carro, cara, não carro. Não, na 3 palmas direita. Perfeito. Vamos lá? Saudações automotivas, senhoras e senhores. Surgida não. Você tá bem no sol, vai um pouquinho pra frente, por favor. Não, vai ali, ó, vai ali. Eu preciso que você saia do sol, isso.